A história do Chapeuzinho Vermelho está na memória de muitas pessoas, ou porque a ouviram quando eram crianças, ou porque a contaram para seus filhos, afilhados, netos. E ao lembrar da história, muitos lembrarão da musiquinha. Pela estrada fora eu vou tão sozinha, vou levando doces para a vovozinha. A estrada é longa, o caminho é deserto, e o lobo mau anda aqui por perto. Para essas pessoas que gostam desse conto, que gostam de ler sobre literatura, que gostam de ler sobre educação, trago o livro Chapeuzinho Vermelho na Escola, 1000 anos de história, da autoria de Fabiano Moraes, editora Vozes. O livro é dividido em 3 partes. Na primeira, ele fala sobre o conto e se faz algumas interrogações sobre essa narrativa. Na segunda, ele fala sobre os 1000 anos do Chapeuzinho, como é que essa história veio passando ano após ano, como é que ela foi se modificando até chegar nos dias de hoje. E na terceira parte, ele fala sobre 4 versões do Chapeuzinho Vermelho e dá sugestões de como trabalhá-las na escola. Na primeira parte, em que ele fala sobre o conto, tem um capítulo interessante chamado Que Lobo é Esse?, onde nós lemos assim: embora, desde o fim da Idade Média, o lobo seja reconhecido como poderoso agente mítico vinculado às forças malignas, na tradição oral arcaica, ele não se aliava a essa concepção, mas sim à representação da selva e dos aspectos selvagens do homem, simbolizando um perigo da natureza relacionado à magia e, ao mesmo tempo, inseparável da própria natureza. Ainda nessa primeira parte, em que ele fala sobre o conto, ele vai trazer o aspecto mais evidente do conto. E ele diz assim: o aspecto mais evidenciado em Chapeuzinho Vermelho é o seu caráter sexual, apontado por pesquisadores dos mais diversos campos da ciência e das mais distintas abordagens que se ocuparam em estudá-lo. Marim, por sua vez, ressalta o caráter sexual do conto em questão, analisando-o em comparação a relatos mitológicos e contos antigos e medievais que com ele se assemelhavam no que diz respeito à presença de elementos relacionados à iniciação feminina na vida adulta e na sexualidade. E vai dizendo de que forma se evidenciam no conto essas questões da sexualidade. Tem uma série de análises muito interessantes e, na segunda parte, ele vai nos falando as mudanças que o conto sofreu desde a educação medieval até chegar a Perrault, que, segundo ele, é quem lança a primeira obra destinada às crianças, e culminando com a bem-sucedida versão dos irmãos Grimm, e mostrando que tipo de alterações os irmãos Grimm fizeram neste e em outros contos. Na terceira parte, ele vai então nos mostrar essas 4 releituras do Chapeuzinho Vermelho, e uma que me chamou muita atenção é uma que se chama Deu a Louca na Chapeuzinha, que é uma animação cinematográfica, e eu vou ler a sinopse, o resuminho para vocês. Nessa animação, lançada em 2005, livros de receitas das confeitarias e das docerias da floresta são roubados um a um, ocasionando a falência desses estabelecimentos comerciais. Resta apenas a bem-sucedida empresa da avó de Chapeuzinho, onde a neta trabalha
como entregadora. Enquanto a menina do capuz vermelho sai para mais uma entrega, conduzindo com cuidado o precioso livro de receitas da sua família, ela observa as outras lojas fechadas e encontra-se com o lobo na floresta. Ao chegar à casa da avó, instaura-se uma cena baseada em um trecho da versão dos irmãos Grimm, que reúne a um só tempo 4 personagens do conto. O lobo vestido de avó, Chapeuzinho com a cesta de doces, onde ocultar o livro de receitas da empresa de sua família, a avó amarrada e fechada no armário, e o lenhador que invade a casa com seu enorme machado. A polícia da floresta chega a tempo e leva os 4 suspeitos para o procedimento de inquérito. Utilizando meios de controle, de vigilância e de dedução, o inspetor Nick Pirueta, um sapo, toma todos os depoimentos a partir das diferentes visões dos elementos suspeitos. Cada um dos envolvidos traz à tona um ponto de vista singular que se une aos demais para possibilitar uma visão ampliada a partir dos vários ângulos, o que leva à resolução do crime. A conclusão do inquérito conduz a investigação ao principal suspeito, um coelhinho, presente nos 4 relatos, que é preso por ter roubado todos os livros, com a intenção de, após eliminar qualquer possibilidade de concorrência, estabelecer hegemonia comercial com a enorme fábrica de doces que colocaria em funcionamento. Cabe destacarmos 2 aspectos específicos dessa versão: o sistema dedutivo, lógico, analítico das investigações policiais e o estabelecimento das funções sociais como profissões em que se inserem as personagens e que as inserem num ambiente mercadológico no qual convivem empresas, concorrências e falências. O lobo, repórter de um jornal, sempre acompanhado de um esquilo fotógrafo, aborda a menina com a intenção de fazer a cobertura dos crimes que ocorriam na floresta. Não representa uma ameaça, portanto, como no conto dos Grimm. O lenhador, após ter perdido seu emprego como vendedor de espetinhos, pois seu trailer fora sabotado, tenta empregar-se como ator. Na ocasião em que ensaiava para um comercial, representando um lenhador tirolês, um incidente fez com que ele entrasse repentinamente na casa da avó com um machado na mão, não representando, portanto, a figura masculina tradicionalmente protetora da versão dos Grimm. A avó, além de ser empresária, pratica esportes radicais, sem conhecimento da família. Reúne desse modo tanto a bandeira da independência feminina como a política da valorização e respeito aos idosos. Chapeuzinho é a entregadora da empresa da avó e lutadora de artes marciais, materializando também com suas atitudes a personalidade forte, o empoderamento feminino. A animação, embora destaque a importância dos vários pontos de vista apresentados por essas personagens, materializa no processo investigativo a noção de que cada diferente visão é sempre provisória e incompleta, e conduz a uma visão correta, a conclusão do caso. A culpabilidade tem como efeito deixar de lado as histórias vividas e contadas e apontar para o culpado em nome da resolução do caso. Interessantíssima essa versão do Chapeuzinho, interessante a forma que ele propõe trabalhar com essa versão na sala de aula, interessantes os demais 3 recontos e também os exercícios propostos. Portanto, a sugestão de hoje é Chapeuzinho Vermelho na Escola, 1000 anos de história, da autoria de Fabiano Moraes, editora Vozes.